momento, todos estão aqui para apreciar o lançamento do livro Eu Nasrudin, de Lacinto Almeida e Alexandre Bortoleto. Para a gente iniciar, vamos apreciar uma belíssima apresentação da Companhia de Dança do Ventre Sofia Fati, da professora Danúbia Soares. A apresentação da Danúbia Soares, nesse momento, abrindo o lançamento do livro Eu Nasrudin. Ele que vai apresentar o seu próprio livro, o livro Eu Nasrudin. Eu convido e passo a palavra agora para o escritor Assis Almeida. Boa noite a todos. Muita honra estar aqui no Café Literário lançando o livro, e eu estava à espera do Alexandre Bortoleto. E o livro Eu Nasrudin surgiu dos cursos que, junto com o Alexandre Bortoleto, a gente dá aqui em Fortaleza e lá em Natal. Contação de histórias. Então, esse é o nosso primeiro livro, certo? E nós fizemos uma grande pesquisa sobre as histórias de Nasrudin. Nasrudin, alguns historiadores mais consistentes contam que Nasrudin é exatamente um mendigo, é um mestre, um juiz, vamos dizer assim, um sábio, é uma pessoa, é um ser humano, tá certo? E vou convidar o Alexandre para dar a sua palavra, e alguém que tiver alguma pergunta. Antes eu queria até falar, viu, Alexandre? Eu estou com o Nasrudin conta, certa vez, eu estou nessa situação, com o Nasrudin conta que certa vez ele foi para o psicólogo, aí chegou lá e disse assim: doutor, tudo que eu faço eu esqueço, tudo que eu digo, a minha disciplina, as coisas que eu faço, eu estou sempre esquecendo, me ajude, doutor. Aí o médico perguntou: Nasrudin, quando isso começou? Aí disse: começou o que, doutor? Eu realmente viajei para a Turquia, viajei também lá para o Egito, lá no Cairo, na Assuã, várias cidades, onde a gente sempre encontrava os tipos Nasrudin, que é aquele barbudo com a turma e de jumento. E eu tirei até algumas fotos nessas viagens. Eu e a minha esposa, Rosimere, nós viajamos, andamos no Rio Nilo, 240 quilômetros dentro do Rio Nilo, lá no Egito, dentro de um barco com vários outros turistas. E cada cidade a gente ia vendo as histórias que estão aqui nesse livro contadas lá no Egito, lá na Turquia, naquelas regiões ali que as pessoas lá são muito, vamos dizer assim, as pessoas são realmente consistentes no que fazem e no que dizem. E vou passar a palavra ao meu amigo e companheiro Alexandre Bortoleto. É um personagem criado pela tradição Sufi, que a tradição Sufi é uma tradição que se perde no tempo,
não tem uma data específica. É uma filosofia de vida, como seja não tem essa filosofia? Assim é assim. Sim? Não é assim. Pois bem. Então, a tradição Sufi é uma filosofia de vida que não prega conselhos a ninguém. Né? Não fala se você é certo, se você é errado. Aquilo que você faz é certo ou errado. Se eu estou tomando um café agora, não interessa se é certo ou se é errado, se é um momento ou não. Então, os Sufis têm uma visão muito simples do mundo. Né? Não dar conselhos a ninguém. A ideia dos Sufis é contar algumas histórias e não dar a moral dessa história. Então, Nasruddin é um personagem criado que tem dois lados, né? Ele é bipolar. Nasruddin tem um lado sábio, que são porque ele é chamado de mullah, que é o mestre, então ele tem o seu lado sábio, e também, na sua sabedoria, tem o seu lado idiota, né? Como essa história que Assis acabou de contar. Né? O que, doutor? Né? Isso é uma coisa meio que parece uma piada, né? Mas dentro disso daí, que cativa as pessoas, tem um ensinamento simples, que vai fundo na nossa cabeça. Né? Geralmente, os Sufis dizem que quando se escuta uma história de Nasruddin, alguma coisa muda dentro da gente. A gente não sabe muito bem ainda o que é, mas alguma coisa muda. Então, Nasruddin, ele atravessou o tempo de gerações e gerações. As histórias de Nasruddin não mudam. Existem muitas histórias. No livro tem acho que 190, 150, nessa faixa ali. Mas tem muitas histórias. Eu conheço, não decoro, claro, veja aí, não tenho decoro na cabeça, mas deve existir na faixa de umas 2-3 mil histórias de Nasruddin. Neste livro, Eu Nasruddin, é a mesma coisa que todas as histórias que a tradição conta. A única diferença é que a tradição conta em terceira pessoa, Nasruddin uma pessoa, certo? Neste livro está sendo relatado como primeira pessoa. Eu sou Nasruddin. Então, quando se lê o livro, tem a impressão de que você é o personagem. Né? Parece que você está passando por essas histórias. As metáforas estão voltando, pelo que eu sei. A arte de contar histórias. O mais incrível é que os grandes mestres da humanidade, que eu conheço, não davam muitos conselhos diretos, não. Né? Eles acabavam contando histórias, como é o caso de Cristo. Cristo, se você pegar a Bíblia, você vai ver muitas parábolas, muitas histórias. E dentro de cada história tem uma semente, um ensinamento. Né? Cristo também não explicava muito bem as histórias. Ele contava e deixava. Dentro da cabeça de seus seguidores, fazia uma mudança ecológica, sem afetar diretamente a crença das pessoas. Entenderam? Então, o que eu conheço de Nasruddin é isso aí. Vocês conhecem já? Ou não? Você abriu para perguntas, é isso? Então, pergunta aí. Para vocês pegarem essas histórias, né? Porque no Brasil tem poucas edições sobre Nasruddin, tem umas 2 ou 3 que eu conheço, e alguns mestres contam histórias deles, principalmente da tradição indiana que eu conheço. Sim. Vocês pegaram da onde essas histórias? Certo. As histórias de Nasruddin é domínio público, né? Está na internet, vocês fazem uma pesquisa em Google lá, você vai encontrar milhões de histórias de Nasruddin. Os Sufis não abriam muito, contavam as histórias, mas não tinham relatos disso. No Brasil, as edições Dervish começaram a publicar histórias de Nasruddin, mas com autor anônimo. Ninguém sabe muito bem, né? Porque não tem um autor específico dele. Tá? Aí tem assim, Regina Machado, que é uma amiga de São Paulo, que também tem um livro chamado Nasruddin. Tem um outro chamado Alexandre Rangel, não é isso? Alexandre Rangel, que também tem histórias de Nasruddin. Agora vocês vão encontrar a história de Nasruddin na literatura de Osho, não é isso? Osho contava muita história de Nasruddin. Osho é um mestre, né, com o seu modo, vamos chamar assim,
singular, né? Osho foi um mestre singular, né? Era um mestre que tinha Rolls Royce, não era isso? Pois é, ele tinha uma atitude sufi. Os sufis são aqueles que estão no mundo, mas não são especificamente deste mundo, né? Eles viviam o mundo. Eu posso tomar um whisky, eu posso tomar uma vodka, certo? Eu estou no mundo, faz parte. Então essa é bem a ideia de Nasruddin. Mas a ligação com o divino era muito forte. Então essa ideia de Osho, a ideia do Mullah Nasruddin, é uma ligação terráquea com o divino. Uma associação que eu quero fazer é o seguinte: vocês colocaram em primeira pessoa, né? Então a gente se sente Nasruddin. E o Osho coloca de uma maneira muito interessante, que ele coloca o Nasruddin falando com ele. Sim. Não é? Então ele fala assim: eu estava aqui no ashram, de repente o Mullah Nasruddin bateu na porta e falou tal coisa. Isso. Então tem essa relação também de aproximação, né? Da gente com o personagem. Tem. Você pode contar uma história, pelo menos em 3 posições perceptivas, né? Você pode contar uma história em primeira pessoa, eu sendo o personagem principal. Eu posso contar uma história em segunda pessoa, nesse caso de Osho contando, né? Nasruddin bateu na minha porta e falou olá. E posso contar uma história em terceira posição, como narrador, observador da história, né? Eu não sou nem o personagem principal. Para qual é a melhor? Não existe a melhor, né? Como todos os livros que tinham na literatura brasileira de Nasruddin já estava aí, né? Nós apenas fizemos uma adaptação, organizamos as histórias e fizemos uma adaptação em primeira pessoa, certo? Uma observação muito importante, que os outros livros, o preço é na faixa de 25, 30 reais, e o nosso é apenas 10 reais. Aqui no Ceará, aos poucos, está sendo gerado aqui um polo de edições de livros. Hoje você vai na Editora Prêmios, que eu sou um dos diretores, lá só tem livro de escritores cearenses. Com raríssima exceção, tem 2 ou 3 de alguns escritores. Mas a maioria é de escritores cearenses. E uma coisa importante é que os preços dos livros são preços na faixa de 10, 15, 20 reais. Tem livro que vem de São Paulo para cá, chega um custo aqui de 40, 45, 50, até 60 reais. E o mesmo livro aqui em Fortaleza nós vendemos em torno de 20 reais. Isso é um incentivo à leitura, é um incentivo ao escritor cearense, ao escritor nordestino. Nós somos da Câmara Cearense do Livro. E quem quiser se inscrever aqui na Bienal, fala com a nossa amiga aqui, a Sandra Lima, que é uma das diretoras da Câmara Cearense do Livro. E também eu sou o atual presidente do Unigrafa, que está até realizando um grande congresso aqui dentro da Bienal. Congresso Norte-Nordeste de PNL e Coach. E a nossa presidenta, o presidente, melhor dizendo assim, está ali, a Magui Guimarães, a grande líder de coach e PNL aqui do Nordeste. Então, o maior incentivo e a gente coletar essas histórias e fazer uma releitura e organizar e colocar o nosso nome é fazer com que o Nordeste seja um polo de leitura, de desenvolvimento, e que as pessoas cresçam, se desenvolvam através da leitura, e com um preço bem barateado, preço de livro. Amanhã mesmo eu e a Magui estamos lançando um livro de PNL, A Magia das Perguntas, eu e a Magui. E esse livro tem 350 páginas. Se fosse vendido por uma editora do Sul, seria em torno de 45 reais. Nós vamos vender aqui em torno de 30 reais o livro. Ok? Amanhã nós temos esse lançamento com a palestra da Magui e o lançamento do livro. A Magia das Perguntas. Ok, Magui? E alguma pergunta aqui para... Porque esse negócio de responder pergunta bem direitinho, que responde bem é o Alexandre Português, sabe? Também pela coragem de trazer histórias inéditas do Oriente, porque a gente tem necessidade de conhecer, mas não tem acesso. E a pergunta vai em torno de contos do Oriente. A gente tem 1001 Noites Sem Fim, né, traduzida por Mauro Tarrant, e tem também Kalila e Dimna, traduzida por Mansur Shamitra.
Vocês usaram isso também como fonte de pesquisa, ou vocês tiveram a intenção de focar só nas histórias sobre Nasruddin? Sou eu que respondo. Você me contratado para responder as perguntas aí, bem colocado. Na tradição sufi, nós temos várias histórias. As Mil e Uma Noites são histórias, claro, orientais, mas não seria esse o foco, né? Ela tem as Mil e Uma Noites e outras histórias têm uma ideia também de conselhos embutidos, não conselhos abertos. Mas a gente procurou resgatar mesmo a essência da tradição, né? Essa história, a história de Nasruddin e outras histórias contadas pela tradição, mas sem se preocupar com isso que já estava escrito, né? Tem algumas histórias da tradição, por exemplo, tem um livro chamado Masnad, de Rumi. Rumi é um poeta da antiguidade, e ele foi um mestre sufi, né? As histórias desse livro Masnad dizem que ele tem 7 interpretações diferentes, né? Então, quando você lê As Mil e Uma Noites, você tem uma identificação, né? Você tem uma interpretação de texto. Quando você lê um trabalho sobre Masnad de Rumi, você não tem especificamente uma interpretação, uma leitura. Você tem várias, né? Então, cada cabeça é um mundo, então vai mais fundo no inconsciente das pessoas. Nasruddin é esse tipo. A diferença é que as histórias sufi são grandes. Tem uma história chamada Muskil Gushá. Já ouviu essa história? Não? É uma história contada toda quinta-feira. Eu não posso contar hoje porque não é quinta, né? É contada toda quinta-feira no mundo inteiro. São 15 minutos de história narrada. Mas isso você não encontra em livros. É uma história que vem de geração em geração contada, né? E a tradição pede a gentileza de não divulgar essas histórias escritas, né? Para permanecer fiel ao estilo que foi passado. Agora, Nasruddin não. Nasruddin é assim, quanto mais, melhor, né? Porque você pode contar uma história para Nasruddin, você pegar Malbataran, você não pode, não é que não pode, é que não é adequado você contar umas histórias das Mil e Uma Noites para uma criança, né? Não cabe muito bem, né? Não é congruente com a infância. Porém, as histórias de Nasruddin você pode contar para crianças, elas vão dar risada disso, vão se identificar, e você pode contar para adultos de 8 a 80 anos, né? Porque todo mundo entende. Você pega uma historinha simples de Nasruddin assim, um discípulo chega para Nasruddin e pergunta: mestre, posso te fazer uma pergunta? Ele fala: diga. Eu fico me perguntando, de manhã, quando as pessoas acordam, eu noto que umas vão para um lado, outras vão para o outro. Aí o Nasruddin respondeu: larga de ser idiota. Imagine se todos fossem para o mesmo lado, a terra ia balançar e cairia. Não é? Você pega uma historinha dessa, você fala: que bobinha, né? Mas mostra exatamente o respeito que nós temos que ter com as pessoas. Cada um tem uma direção na vida e elas estão certas. E isso mostra exatamente o equilíbrio da humanidade, né? Se está acontecendo hoje uma guerra lá, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Faz parte de um sistema. E esse sistema gera um equilíbrio no sistema maior. Então as histórias de Nasruddin, a ideia é contá-las para todas as idades, atingir um público maior, porque é bom. No início você falou que as histórias dele são sábias e idiotas ao mesmo tempo. Isso. Cabe mais ou menos isso aí que você falou agora? Cabe nisso. E parece que aí no Ceará, é que eu não sou cearense, né? Infelizmente eu não sou daqui, mas eu sou paulista, mas tenho orgulho de estar sendo recebido por esse povo maravilhoso. Mas parece que tem um personagem também real aqui no Ceará que é bem parecido com o Nasruddin, não é não? Como ele chama? Seu Lunga. É isso aí, é isso aí.
Mas tem uma feira de cordel ali, você pode comprar algumas histórias do seu nome que vai servir muito Ah, é? para o casamento aí. Pois é, olha, vocês têm o Nasrudin, ele está vivo? Vocês têm o Nasrudin vivo, né? Talvez as coisas dele sejam sábias também. Com certeza. Não é? Um amigo de Nasrudin chegou para ele e disse assim: Nasrudin, quantos anos você tem? Ele respondeu: tenho 40 anos. Aí o outro que estava lá disse: que é isso, Nasrudin? O ano passado você disse a mesma coisa. Ora, eu sempre mantenho minha palavra. Que novela que está passando atualmente na Globo? Páginas da Vida, é isso? Então Nasrudin estava no quarto e a mulher estava na sala assistindo a novela da Globo, Páginas da Vida. No meio da novela, a mulher escuta um barulho vindo do quarto. Aí ela sai desesperada até o quarto e pergunta assim, Nasrudin meio branco, né? O que aconteceu, homem? O que aconteceu? Nada, mulher. Absolutamente nada. Vá assistir a sua novela. Como nada, Nasrudin? Acabei de escutar um barulho enorme. Não, mulher, fique calma. Foi apenas a roupa que caiu no chão. Mas roupa faz um barulhão desse? É claro, eu estava dentro dela. Ok, pessoal, muito obrigado e a gente se vê daqui a pouco, né?